Mas, meus irmãos, a paz do Senhor, né? Nós estamos aqui para gravar mais uma videoaula, né? O nosso propósito hoje é continuar estudando o módulo Antropologia. Espero que você esteja acompanhando, porque é uma sequência, né? Nós estamos trabalhando o assunto em sequência. Você que está com o seu livro aí, eu volto a dizer, é importante você estar sempre com livros em mãos para nós trabalharmos o assunto, uma associação melhor. É importante você estar sempre fazendo os exercícios, né, que são as questões para estudo, para que você possa relembrar, né? Então nós vamos falar hoje sobre a lição de número 6, né? O assunto de número 6, que é conhecendo a natureza humana. Só recapitulando, nós falamos na lição de número 5, nós falamos lição 4 e lição 5. A lição 4 nós falamos sobre a teoria evolucionista. Já na lição de número 5, nós falamos sobre a unidade da raça humana, né? Todos os seres humanos vieram de um mesmo casal. Nós apresentamos isso não apenas biblicamente, mas também com alguns dados científicos. E agora nós vamos estudar um pouquinho e tentar entender a natureza humana, né? Lembrando que é antropologia. Nós estamos estudando antropologia, então nós vamos falar acerca do homem. Você que nos acompanha, né, se você não está com o seu livro, então pega a Bíblia, nós vamos fazer algumas citações bíblicas aqui, tá bom? Nosso manual de estudo é a Bíblia é sagrada, que a Bíblia fala acerca do homem, tá bom? Então não sei se você está assistindo essa aula, se é à noite, se é pela manhã, se é de madrugada, né? Muitas às vezes acabam tendo tempo para estudar só pela madrugada, mas enfim, fica conosco até o fim dessa aula, espero que você aprenda bastante e que a graça de Deus te envolva, tá bom? Então vamos lá, situando aqui o nosso assunto. Conhecendo a natureza humana. Você está com o seu livro aí, acompanha comigo. Segundo as Escrituras, na criação formou o Senhor o homem do pó da terra e lhe soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Né? Gênesis 2,7, você está cansado de ouvir eu citar esse verso. Mas olha que interessante, a partir do momento que Deus sopra o fôlego de vida no homem, né, ele torna-se alma vivente. Então, pelo relato bíblico, o que nós temos? O homem recebe um corpo, nós já trabalhamos sobre isso, ele é formado, né, do pó da terra, a matéria dele é o barro, né, da onde ele é formado, né, composto do barro, e ele recebe o sopro divino. Então o homem ele vai ter dois elementos. O primeiro elemento que vai ser o corpo, a parte física, e este elemento é do barro. E aí o segundo elemento que o homem tem é o sopro divino, que esse é de origem espiritual ou celestial. Então só nesse momento, a partir desse verso, nós começamos a entender um pouquinho a natureza humana. Ou seja, o homem ele é composto de duas partes. Então nós vamos ter no homem uma parte física, pó da terra, e uma parte imaterial, que é a parte espiritual. Então guarda isso no seu coração. Então nós temos aí dois elementos. O interessante é que o resultado da combinação desses dois elementos, a junção desses dois elementos, o que vai promover no homem? Essa combinação de um elemento terreno e outro celestial torna o homem a imagem e semelhança de Deus. Ele vai se tornar um ser vivente, né? O fôlego de vida. O homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, é pacífico entre a maioria dos pensadores, cristãos ou não, que o homem sim ele é composto pelo menos de uma parte física e de uma parte espiritual. Sendo cristão ou não, todos acreditam, ou pelo menos a grande maioria, entende que o homem morre. Mas o fato do homem ter morrido, ele não vai deixar de existir. Ou seja, o homem vai continuar existindo na sua parte imaterial, que seria a sua parte espiritual, ou a parte do homem que se relaciona com o mundo espiritual. Então vai guardando isso aí no seu coração, nós vamos devagarzinho, o assunto é muito rico, tem bastante coisa, tá bom? Então cristãos ou não cristãos, a maioria entende
que o homem ele é sim parte espiritual e parte física, parte material. Então a junção desses dois elementos do corpo que Deus cria a partir do barro e do sopro divino que faz o homem alma vivente, cria esse homem à imagem e semelhança de Deus, então o homem torna-se um ser vivente, mas ele vai ter uma parte terrena e uma parte celestial que vem o sopro de vida. Então até aí nós já temos uma ideia do que seria a natureza do homem. É interessante que essa parte física, essa parte material, ela vai morrer, ela vai deixar de existir. Todavia, a parte imaterial, que é a parte espiritual, ela continua após a morte, né? E o que acontece depois? É tema dos nossos próximos estudos, né? Mas vamos primeiro aqui tentar entender essa parte da natureza do homem. Então, só recapitulando o que nós falamos até agora, o que acontece? O homem, nessa junção desses dois elementos, um terreno físico e um imaterial, um espiritual, celestial, nessa combinação o homem torna-se alma vivente, é criado à imagem e semelhança de Deus, só que ele é um ser bipartido, ou pelo menos em tese, né? Eu estou usando essa expressão aqui, ele tem duas partes, a física e a espiritual. Por isso o homem é o único ser criado que tem a capacidade de se comunicar com o mundo espiritual. Porque o homem ele é espírito, ele tem a parte espiritual, que é a parte imaterial, e tem a parte física de toda a criatura. Seu cachorrinho não tem isso, né? Você nunca pegou seu cachorrinho orando, por mais que você seja um crente, um servo de Deus, avivado, fervoroso, mas o seu cachorrinho ele não tem essa percepção com o espiritual. Só o homem tem, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, tá legal? Até aqui, nenhuma dúvida, eu acredito que não, espero que você esteja associando aquilo que nós estamos falando. Continuando aí na nossa leitura, vamos dar sequência, nós vamos falar agora a diferença entre os anjos e os homens. Só lembrando, os irmãos, que o aprofundamento acerca dos anjos, principados, potestades, nós estudamos isso no módulo chamado Angelologia. Nós só vamos aqui apresentar a diferença que há entre os anjos e os homens. Nós não vamos nos aprofundar no assunto dos anjos, mas se você continuar estudando conosco, vai chegar o módulo Angelologia e você vai poder tirar suas dúvidas, tá bom? Nós vamos poder esclarecer bastante acerca desse assunto. Mas vamos continuar aqui na sequência do nosso estudo. Olha que interessante. Os anjos foram criados antes da criação do homem, já com a natureza espiritual. Na sua essência espiritual são imortais, ou seja, os anjos não são eternos. Por que eles não são eternos? Porque eles tiveram um princípio de criação. Todavia eles foram criados seres espirituais, já imortais, tá entendendo? Eles são imortais, diferente do homem que possui uma parte material. Os anjos não possuem essa parte material, essa parte física na qual o homem possui. Nós temos o texto de Jó. Pega aí na sua Bíblia, confere aí, o texto de Jó, capítulo 38, do verso 4 a 7. Na verdade, eu te aconselho a ler todo o capítulo, que é muito rico. É aquela parte onde Jó está no meio dos questionamentos e Deus vai, então, indagar Jó, né? E há um reboliço, um redemoinho, o texto nos mostra algo assim, semelhante. E aí o Senhor começa a fazer algumas perguntas para Jó. E no meio dessas perguntas, nós vamos identificar justamente que os anjos foram criados antes dos homens. Presta atenção, vou ler para você. Se você tiver com a sua Bíblia, acompanha que é muito bom. Eu gosto de usar aqui a tradução NVI, que é a nova versão internacional. Mas se você tiver outra versão, linguagem de hoje, João Ferreira de Almeida, revisada, corrigida, enfim, existem hoje muitas traduções confiáveis, traduções muito boas. Eu gosto muito de usar a NVI. Vamos lá. Olha o que o texto diz, presta atenção nisso. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Olha a pergunta que Deus faz para Jó. Jó está indagando algumas coisas. Olha o que Deus diz para ele. Quando eu comecei a formar a terra, a lançar os seus alicerces, você sabe de tudo, Jó? Me responde onde é que você estava. Aí Deus continua.
Verso de número 5. Quem marcou os limites das suas dimensões, vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir, e as suas bases sobre o que foram postas. Olha, o mundo é suspenso, né? Olha, lá no livro de Jó, isso aí é uma outra disciplina, mas a Bíblia é muito rica. O Senhor já apresentava o que a ciência vai descobrir lá na frente. O Senhor já apresentava a Jó. Olha que interessante. E quem colocou a sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos regozijavam? Essas estrelas faz menção ao exército celeste que Deus criou. A tradução também vai dizer aos anjos, quando eles cantavam e regozijavam. Ou seja, quando Deus estava lançando os fundamentos da terra, arquitetando a terra, o que acontece? Os anjos já regozijavam. O que esse texto nos faz entender? Que os anjos foram criados primeiro do que os homens. Mas aí você tem em Hebreus 1,14, está até aí no seu livro, se você está sem um livro, olha na sua Bíblia, que diz assim: os anjos são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos são ministros de Deus, eles trabalham em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Quem é que vai herdar a vida eterna? Você. Então, na verdade, os anjos trabalham para Deus em favor dos santos, que é você. Quem sabe hoje o Senhor já não mandou o seu anjo para dar o livramento para você. Quem sabe hoje o Senhor já não mandou, deu ordem aos seus anjos para guardar a tua casa, guardar a tua família, para lhe trazer uma bênção. Eu acredito nisso, meu irmão. O mundo espiritual ele é real, o mundo espiritual é verdadeiro e nós precisamos entender isso. Então, anjo não recebe adoração e nem deve ser adorado. Então você precisa tomar cuidado com esse negócio de que tem anjo aqui, anjo lá, anjo ali. Toma cuidado com isso, mas que os anjos de Deus são ministros de Deus ao nosso favor, isso a Bíblia não deixa dúvida, tá bom? Então nós temos aí a primeira diferença, é que os anjos eles foram criados antes que dos homens, e eles já foram criados já com uma parte espiritual, eles têm essa parte espiritual, né? Essa parte imaterial. Continuando aí no nosso estudo, olha o que está no seu livro, acompanha comigo. Você que está sem um livro, me ouve, mas depois você lê. Eu quero combinar com você que depois você vai ler para que o aprendizado seja 100%, tá bom? Vamos lá. Por serem os anjos de essência espiritual e imortais, quando alguns pecaram na rebelião com Lúcifer, tornaram-se pecadores eternos. Olha que tema, hein? Olha que assunto delicado, mas nós não vamos tratar agora não. Nós vamos tratar no módulo Angelologia. Eu até citei aí no livro, este é um assunto que trataremos com mais propriedade no módulo Angelologia. Mas de uma maneira bem simples, só para você entender, porque o assunto é o homem. O assunto é o homem. Eu estou usando os anjos para que nós vamos ter uma base da diferença entre homens e anjos. Mas olha que interessante, de uma maneira bem simples, é como se os anjos já tivessem comido do fruto da árvore da vida, não havendo mais alternativa para a redenção caso pecassem. Ao contrário do homem, o homem foi criado mortal. Antes que ele comesse do fruto da árvore da vida, ele passa por um teste. E que teste é esse? É um teste da submissão, é um teste da obediência. Mas, infelizmente, no livre-arbítrio do homem, na sua capacidade de escolhas, e eu sei que essa questão do homem ter ou não ter o livre-arbítrio é uma discussão muito grande, mas pensa aqui comigo, Deus dá essa capacidade do homem de comer ou não comer do fruto na qual ele disse que não deveria comer. Então ele está sendo posto a um teste, né? A gente usa essa expressão, teste de obediência, e aí o que acontece? O homem peca, ele infelizmente escolhe errado. Quantas das vezes você não fez a escolha errada? Quantas das vezes eu não tenho feito a escolha errada? Mas como assim, pastor, a escolha errada? A escolha contrário daquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. A escolha contrário àquilo que é a vontade de Deus para a tua casa, para a tua família. Então, meu irmão, pensa, cuidado com as tuas escolhas, porque as nossas escolhas nos trazem consequência. As nossas escolhas podem nos trazer danos
gravíssimos, podem nos causar grandes catástrofes por uma escolha errada que nós fazemos. A escolha errada do homem e da mulher vai trazer grandes consequências a toda a humanidade. E não só a humanidade, mas também a toda a natureza, todo o cosmo foi abalado por causa do pecado. Mas vamos continuar aqui. O homem peca. E Deus não podia permitir que ele agora comesse do fruto da árvore da vida. Por quê? Porque se ele comesse do fruto da árvore da vida, então ele seria um pecador eterno. Deus, provendo o livramento e também a redenção, porque às vezes a gente pensa assim, olha só por um ângulo, o homem foi expulso do jardim. Foi castigo ou foi providência? Aí que está. Ao mesmo tempo que o homem é punido, mas há uma providência de Deus. Por quê? Porque Deus não permite que ele agora coma do fruto da árvore da vida e torne-se um pecador eterno. Vou te mostrar no texto bíblico. Abre a sua Bíblia, se você tem aí com ela. Gênesis 3, o 22 ao 24. Ou, para quem está com o livro, olha aí no livro. Eu faço questão de colocar os versos bíblicos no livro, porque às vezes a hora que você está, você não consegue estar com muitos livros, com a Bíblia, com a apostila, com isso, com aquilo. Então eu faço questão de colocar a porção bíblica aí para você ler, tá bom? Olha o que eu estou te falando. Vê se eu não tenho razão à luz das Escrituras. Então disse o Senhor, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma. E viva para sempre, ou seja, e seja um pecador eterno, porque agora ele pecou, ele desobedeceu, ele está longe de Deus. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim. Castigo ou providência? Você pensa, você decide. Castigo ou proteção? Será que Deus estava simplesmente castigando o homem ou estava também o protegendo de uma queda eterna? Olha que interessante. Para cultivar o solo aí, pois o Senhor Deus mandou o homem embora do jardim para cultivar o solo do qual fora tirado, da matéria onde ele veio, agora ele vai voltar. Ele tem que subjugar a terra, mas infelizmente o pecado vai causar um dano muito grande. Depois de expulsar um homem, colocou este no jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho da árvore da vida. Olha o cuidado de Deus. Deus expulsa o homem, é verdade, porque o pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, se você ler o verso 1, diz que os seus ouvidos não estão agravados, nem sua mão encolhida para que não possa salvar. Todavia, os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. O pecado causa um rompimento entre Deus e o homem. O que vai acontecer a partir daí? Deus manda o homem embora do jardim. E não só apenas manda o homem embora, mas coloca querubins com espadas flamejantes, guardando o caminho da árvore da vida. O homem não pode voltar e comer daquele fruto, porque se tornaria um pecador eterno. Mas se você for olhar toda a narrativa bíblica, quando Deus manda um homem, expulsa um homem do jardim, ele já sai vestido com a pele de um animal que morreu para cobrir a nudez do homem. Isso é profético. Por quê? Porque alguém morreu para cobrir o pecado, a iniquidade do homem. Então aquilo já era a sombra daquilo que haveria de vir, do que Cristo faria por nós. Olha que profético isso, olha que tremendo. Então vamos lá, continuando. Então Deus expulsa o homem não pode voltar a comer da árvore, senão ele vai se tornar um pecador eterno. Aí o que acontece? O homem continua sendo parte física e parte espiritual. No seu livro, né, eu até coloco um gráficozinho aí para você observar comigo. Então, eu coloquei no livro de vocês diferença básica entre os anjos e os seres humanos. Nós temos aí um desenho de um anjo, uma circunferência aí que eu fiz. Você que está me assistindo apenas sem o livro, você não vai conseguir visualizar, né? Espero mais para frente a gente conseguir desenvolver todo um sistema de um verdadeiro estúdio aqui para a gente conseguir deixar melhor para você. Mas você que tem o livro na mão não vai ter problema.
porque está aí o desenho aí, o gráfico direitinho aí no seu livro, então você não vai ter problema algum. Então, aí uma circunferência. Essa circunferência, ela representa o corpo do anjo, mas é um corpo espiritual. Só que mesmo sendo um corpo de essência espiritual, entenda, não é um corpo físico, é um corpo espiritual, de essência espiritual. Os anjos têm sim intelecto, sentimento e vontade, ou seja, eles têm uma personalidade. O que identifica uma pessoa? Intelecto, sentimento e vontade. É um ser que raciocina, um ser que tem vontade, um ser que pensa. Por exemplo, intelecto, você vai encontrar lá em 2 Samuel, do 14, do 17 ao 20. Sentimento, 38, Jó 38, verso 7. Eles cantavam, regozijavam. O que é isso? Alegria. Eles se alegravam em ver a criação de Deus. E vontade, você tem Isaías 14, né, que vai nos falar, é uma referência também a duplo sentido ali, profeticamente falando, faz uma referência ao próprio Lúcifer. Apocalipse 12 vai também nos trazer essa narrativa. Ou seja, esses seres espirituais, embora de essência apenas espirituais, eles possuem uma personalidade, intelecto, sentimento e vontade. Tiveram a sua escolha. Aí a Bíblia diz que aqueles que não guardaram seus principados, né, o Senhor os expulsou e os tem detido em cadeias para o dia final. Eu estou falando rápido porque são disciplinas que a gente vai tratar em outro módulo com mais profundidade. Mas perceba que os anjos têm sim essa personalidade. Todavia, sua essência é simplesmente espiritual. Então, o anjo é espírito, seu ser, a sua essência, o seu corpo é espiritual, não é um corpo físico, matéria. Então, guardou como que um anjo é. Agora vamos lá para o homem. O homem, ele tem a sua parte material e a sua parte espiritual. Então, na sua parte espiritual, nós chamamos ali de homem interior. Eu vou falar disso com mais profundidade nas próximas disciplinas, já na próxima lição, mas você vai perceber algo, que na verdade o homem tem o seu eu, e essa junção do seu eu com a sua espírito, alma e corpo, né? Então, ali no seu eu, né, que é a sua alma, o homem emotivo, a sede dos seus sentimentos, você vai ter ali o seu caráter, intelecto, sentimento, vontade, o centro da sua inteligência, a razão do seu eu, né? A razão de uma consciência própria, né? Tá ali a sua personalidade, os seus temperamentos, está ali no seu eu. E aí o homem tem o seu lado espiritual, que é onde o Espírito de Deus, é o canal onde o Espírito de Deus transita, é a porta que se abre para o mundo espiritual. E tem o homem exterior, que é aquilo que nós vemos na nossa matéria, o homem, né? O homem físico, o homem material, que ele se relaciona com o meio ambiente aonde vive por meio dos sentidos. Tá dando para entender? Tá dando para pegar? Eu creio que sim. Estou tentando ir devagarzinho aqui para não te confundir. Qual que é a diferença dos anjos para os homens? Os anjos são simplesmente essência espiritual, e o homem não. O homem é composto de espírito, alma e corpo. Aí é onde nós vamos entender agora, daqui para frente, essa questão de espírito, alma e corpo. Mas se você já tem o seu gráfico aí, você já começa a compreender daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou lhe dizendo. Né? Eu vou tentar mostrar aqui para você, ó, no nosso... aqui, ó, você está vendo? Então esse é o gráficozinho que eu falei para os irmãos, né? Vamos lá. Continuando aqui. Então essa é a diferença. O homem ele tem uma parte material e espiritual. Os anjos não têm essa parte física, essa parte material. São apenas de essência espiritual. Deixa o anjo de lado. Volta aqui para o homem. Vamos lá. Continuando a leitura. À luz do gráfico acima, perceba que, diferente dos homens, os anjos não possuem corpos físicos. Isso eu já tratei com você. Portanto, nenhum anjo pode habitar na terra de maneira legal, né? Sem a permissão de Deus. O domínio do mundo físico foi dado aos homens. Isso é um assunto muito delicado.
Mas perceba que quem é que tem um corpo físico? O homem. Quem é que tem que dominar sobre o reino físico? O homem. Porque foi dado essa capacidade de intelecto, sentimento, vontade, razão de raciocínio, foi dada ao homem. O homem é que comanda o reino físico. Todavia, os anjos são apenas de essência espiritual. Os anjos caídos que estiverem na terra estão ilegalmente, pois se diz fora do seu domínio, que são as regiões celestiais. Ou seja, se eles estiverem atuando aqui, anjos caídos, isso numa outra disciplina, mas se fala dos demônios, o que nós temos? Eles estão de forma ilegal, porque o reino aqui, o cosmo, é físico. E quem é que tem um corpo físico? O homem. Então essa é a ideia. Olha que interessante em Efésios 6,12. Abra aí a sua Bíblia. Você que está com a sua Bíblia, Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Perceba que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Então, guarda isso no teu coração, que de repente você está vendo a pessoa, fulano está me provocando, ciclano está tentando me irritar. De repente pode não ser ele, querido. Pode ser aquilo que está querendo agir por meio da vida dele. Ou seja, o inimigo às vezes precisa de um corpo para atuar. E quem der brecha, quem der lugar, ele vai querer usar. Então vamos entender isso. Continuando a nossa leitura, olha que rico isso, irmão. Se eu fosse você, eu pegava um grifa-texto, aí uma caneta e passava isso, marcava para que fique bem entendido. O corpo humano é o passaporte legal de entrada no mundo físico. Para transitar no mundo físico, precisa-se de um corpo. Para transitar no mundo físico, é preciso de um corpo. O homem foi criado por Deus como um ser tão especial que ele pode mover-se tanto na esfera do mundo físico, o meio ambiente que nós vivemos, que nós estamos agora, como também ele pode se mover na esfera do mundo espiritual. Ele tem a capacidade de conectar-se com o seu Criador e com as demais realidades espirituais. Por quê? Porque ele traz sobre si elementos espirituais. Olha como que o homem é complexo e especial. Ele tanto tem a capacidade de transitar no mundo físico. Qual é o passaporte que permite um homem transitar no mundo físico? O corpo. O homem, ele tem um corpo. Mas ele também tem a capacidade de se mover na esfera do mundo espiritual. Muita gente não compreende isso, irmão. Muita gente trata muitos assuntos, muitas questões, simplesmente como razão e lógica. E nem tudo. Existe um mundo espiritual, o mundo é real. Deixa eu só lhe alertar. O nosso inimigo, ele é invisível, porém ele é real. Você não vê, mas ele luta o tempo todo contra a tua vida, contra a minha vida. Por isso a palavra nos diz que o inimigo está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Por isso é preciso você se revestir de Deus, por isso é necessário você se revestir da graça de Deus, tá bom? Vamos continuar na nossa aula, vamos lá. Tem bastante assunto, foi o que eu falei para os irmãos. O que acontece no mundo material? Essa conexão do homem vai se dar por meio da audição, da visão, do tato, do paladar, do olfato. Ele vai se relacionar com o mundo criado, mundo físico. Por isso precisa de um corpo. E o mundo espiritual? Como é que ele se relaciona com o mundo espiritual? Espírito e alma. E aí entra a grande discussão. Vamos tentar entender a parte imaterial do homem. Vamos tentar nos aprofundar, conhecendo um pouco mais dessa natureza. Aí, continuando a nossa leitura aí, vira a sua página aí, que você vai ver. Agora sim, nós vamos entrar ainda num assunto um pouco mais polêmico, que divide opiniões. Mas deixa eu só deixar claro para você uma coisa. Embora sejam questões teológicas que têm dividido pensadores cristãos, pensadores não cristãos,
Mas vamos falar do nosso assunto, da Bíblia. São questões que não vão mandar ninguém para o inferno e ninguém para o céu, porque são questões secundárias, não são questões primárias. É questão de interpretação, tá? É questão de interpretação. Então, você que me ouve, você pode ter a tua posição com relação a esse assunto. E nós estamos pensando junto acerca desse assunto. O princípio de um bom estudante é a humildade de saber ouvir, né? Eu sempre digo para os meus alunos, nós precisamos aprender a ouvir, respeitar, analisar. Retende o que é bom. Aquilo que é bom você guarda, aquilo que você acha que não serve para você, você manda embora, né? É aquela ideia de quando você andar com duas sacolas, só que uma furada e a outra ó, impecável, outra boazinha. Por quê? Porque o que for bom você pega e enche a sacola boa. O que não presta você põe na sacola furada. Por quê? Porque na hora que você for embora, vazou, caiu e já era. Não se mexe mais com isso, né? Mas vamos lá, continuando aqui. Uma questão que tem dividido os estudiosos a longas datas é: o homem é um ser duplo ou um tríplice? O homem tem duas partes ou três partes? Mas, professor, o senhor falou que o homem é composto de duas partes, uma parte física, material, e uma parte imaterial. Sim, até aí tudo bem. Guarda isso que eu te falei. Mas agora nós vamos entender o seguinte: quando eu falei um homem composto de duas partes, uma parte física e uma parte espiritual. Mas agora nós vamos entender essa parte espiritual, a parte imaterial. Por isso, em negrito aí no seu livro, aí o título aí, Conhecendo a parte imaterial do homem. Então vamos lá, na parte imaterial, o homem é um ser duplo ou tríplice? O homem, nessa parte material, ele é composto de duas partes ou de uma parte só? Na parte imaterial. Vamos lá. O espírito e a alma são uma coisa só? Ou nós devemos diferenciá-los um do outro? Lembra que eu disse que o assunto era um pouco mais polêmico? Talvez você que nunca ouviu falar disso, diz, agora me confundiu tudo. Não, não tem confusão. Fica aí, calma, nós vamos entender. Vai olhando no seu livro devagarzinho, tá? Que você vai compreender aquilo que eu estou te falando. Vamos lá. Ainda no meio filosófico, para complicar um pouco mais, ainda no meio filosófico, aqueles que acreditam que o homem jamais pode existir separado de um corpo físico, não creem na existência isolada de nenhuma alma depois da morte. Então nós temos, pelo menos, que nós vamos analisar aqui, três posições acerca deste assunto. Três posições acerca da parte imaterial do homem. Então o homem é composto de duas partes. A alma se divide, alma e espírito. O homem é espírito, alma e corpo. O homem é só corpo e alma. O homem é um só, não tem alma, é só matéria. Então vamos ver essas posições? Vamos lá, acompanhando aí, se você tem no seu livro, vejamos cada uma dessas posições. A primeira posição são os monistas. Quem são os monistas? Olha que interessante. O monismo apelava para uma visão filosófica pré-sócratica, que sustentavam, vem de Sócrates, né? Antes de Sócrates, na verdade, sustentavam um princípio unificado para o ser humano, ou seja, os defensores do monismo, os que se declaravam monistas, argumentavam que os vários componentes do homem descritos na Bíblia perfazem uma unidade indivisível. Um homem não se divide. Não tem como dividir, um homem é um só, não tem como dividir, não tem essa parte imaterial, ela é uma coisa só. Essa corrente de pensamento, ela entra em choque com inúmeras passagens bíblicas que mostram que o corpo e a alma são elementos divisíveis. Eu vou declarar só um, que ao meu ver é suficiente para nós derrubarmos aí todo o conceito monista. O próprio Senhor Jesus que falou, foi o próprio Jesus que declarou. Aonde está isso? Pega aí na sua Bíblia ou no seu livro, né? Se você não está com a Bíblia, se não está com o livro, olha a Bíblia, mas está onde? Põe uma Bíblia no celular, meu irmão. Está uma Bíblia no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, eu não sei. Mas está numa Bíblia. Vamos lá. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma
como o corpo no inferno. O próprio Senhor Jesus, ao fazer essa citação, ele deixa claro que é possível sim essa divisão, existe sim essa divisão. Então essa divisão, ela é clara, e nós, apenas com esse versículo, nós já tiramos todo esse conceito monista. O conceito monista tem essa grande influência filosófica grega, muitas das vezes que o homem é apenas matéria e deixou de existir, né? Então essa posição não é a que nós cremos, porque não é a posição bíblica, tá bom? Então, primeira escola aí que ensina sobre a natureza humana, e os monistas, né? E aí eles não creem nessa parte imaterial. Mas nós vamos para a segunda escola aqui, o segundo grupo, que é os dicotomistas, né? O homem, ele é dicótomo, ou seja, ele é alma e corpo, duas partes. Olha que interessante, fica comigo aí, ó. Os dicotomistas são aqueles que acreditam que a alma e o espírito são uma mesma coisa. Não há separação, alma e espírito como a mesma coisa. Para o pensamento dicotomista, o homem possui uma dupla natureza: o corpo, que é a parte material, e a alma ou espírito como mesma coisa, uma mesma parte, que é semelhante a uma casa de 2 andares. Olha essa metáfora para nós tentarmos entender. Nessa casa de 2 andares, no andar de cima, que seria a parte imaterial, nós estamos falando do homem. Se você está com o seu livro aí, você vai ver que eu fiz até um desenhozinho aí, coloquei para ficar melhor para nós entendermos. Na parte imaterial, que é o andar de cima, teria ali 2 janelas abertas, que como espírito e alma são a mesma coisa, se abre para a conexão com Deus, mas também com a conexão com o mundo físico, entendeu? Então é a parte de cima, uma casa, 2 andares, a parte de cima com 2 janelas abertas. Uma janela que se abre para o mundo espiritual e uma janela que se relaciona com o mundo físico criado. Então, alma e espírito é a mesma coisa na visão dicotomista, né? Portanto, para os dicotomistas, o espírito não é distinto da alma, mas é um aspecto, um desdobramento da mesma. Ele não é distinto, não se separa. É um desdobramento da mesma. Como eu falei, essa ideia, é lógico, é um exemplo bem resumido, é uma metáfora, né? Eu estou tentando explicar para vocês, mas é essa a ideia. A parte imaterial, o andar de cima do homem, que seria a parte imaterial, abre-se 2 janelas, uma para o mundo espiritual e uma que se relaciona com o mundo físico, né? A alma, o psique, a sede das emoções, e abre-se também essa janela para a conexão com o mundo espiritual. Espero que esteja dando para você entender. Vamos lá. A visão dicotomista foi e é defendida por muitos cristãos, inclusive pós-reforma. O que nós temos dentro dessa escola? Você vai ter muitas igrejas sérias, pessoas sérias, estudiosos sérios, pessoas comprometidas com a palavra, que defendem essa questão. Lembra que eu falei de início, quando eu introduzi esse assunto? Não é uma questão, irmão, primária, acerca de salvação, de céu ou inferno, não. Mas é uma questão secundária, é uma questão de interpretação. Mas é importante nós entendermos esse assunto. Nós vamos estudando, como é uma escola, né, nós precisamos aprender, tá bom? E a terceira escola é a escola tricotomista. Ao meu ver, é a mais conhecida, a mais difundida, né? Para os tricotomistas, o homem é tríplice, ou seja, ele é composto de espírito, alma e corpo. Lembra? Dicotomista, alma e corpo. Que a alma e o espírito é a mesma coisa. Todavia, na visão tricotomista, o homem ele é tríplice: espírito, alma e corpo. Tá, vamos lá. A alma é uma substância incorpórea e invisível do homem, inseparável do espírito, embora distinta dele. Ela é invisível, não dá para se ver, mas ela é distinta do espírito, não é a mesma coisa. Embora distinta dele, formada por Deus dentro do homem, consciente fora do corpo, ou seja, quando o corpo tomba, a alma continua a existir. Essa é a ideia. A alma é a sede das emoções, dos desejos, das paixões, é o meu eu, né? O meu ego. Né? Nós vamos trabalhar isso mais para frente,
de maneira mais profunda, mas cuja comunicação com o mundo exterior é manifesta por meio do corpo. Porque na minha alma eu tenho o meu centro, né, das emoções, das sensações. Mas como isso é manifesto? Meu corpo. Eu sinto isso por meio do meu corpo. Né? Eu me relaciono com isso, com tudo isso por meio do meu corpo. O meu corpo sente isso. Olha que interessante. É a partir da alma que o homem sente, que o homem experimenta, que o homem sofre, tudo isso por meio dos órgãos sensoriais que está ligado ao nosso corpo. Aí nós temos o espírito. Então já o espírito é aquela parte do homem que, como uma janela aberta para o céu, dá-lhe a condição de sentir a realidade de Deus e de sua palavra. Não só a realidade de Deus e de sua palavra como seu Criador, mas infelizmente acaba também se relacionando com outros conceitos espirituais, né, que não estão ligados a Deus, mas está ligado mais à doutrina de demônios. Né? Para os defensores dessa posição tricotomista, essa posição também é defendida por grande parte dos cristãos. Foi difundida entre os pais alexandrinos, né, dos primeiros séculos. Você vai ter os primeiros séculos da igreja. Vai existir algumas pequenas variações de um para outro, mas em tese, em base, eles eram tricotomistas. Então, você vai ter o tricotomismo, você vai encontrar em Clemente de Alexandria, você vai ter Orígenes, Gregório de Nissa, mas ela vai se tornar mais difundida por Agostinho, né, que se deu proeminência a este modo de ver. Então você vai perceber que a doutrina, né, eu posso chamar assim, o ensinamento tricotomista, ele é uma base também muito forte dentro do seio da igreja. Essa linha de interpretação ela tem base em alguns versículos, muitos na verdade. Eu vou citar 2 para você, está aí no seu livro também. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23. Você está com a Bíblia, acompanha aí comigo. 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês, percebe? Seja conservado irrepreensível na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que Paulo ele faz alusão de que espírito, alma e corpo. Aí nós temos outro texto, Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, corpo, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Sabe por que é um assunto tão delicado falar sobre dicotomia e tricotomia? Porque é uma divisão quase imperceptível. É algo que a gente tenta ilustrar por meio de gráficos, de desenho, mas na verdade você quase que não percebe essa divisão. Mas existe algo que divide. E a única coisa que divide é a palavra de Deus. Olha o que o texto diz. Ela é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada alguma de 2 gumes. E ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Se você for estudar à luz da ciência, juntas e medulas quase que não dá para dividir, mas divide, há uma célula em formação. Então a palavra de Deus ela é poderosa. Se você fizer, eu não tenho muita propriedade no assunto, mas quando você vai estudar sobre a medula, né, você vai ver que toda a informação do nosso cérebro para o nosso corpo vai passar também pelas medulas. E quem é que discerne os pensamentos? Palavra de Deus. Olha que poderoso é isso, irmão. Palavra de Deus inspirada. Quando foi escrita a carta a 1 Tessalonicenses? O que a ciência fala hoje, a Bíblia já tratava. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Alegra o nosso coração. Para você dar um glória a Deus aí, meu irmão. Você que está me assistindo, ver o quanto é grande o teu Deus. Para você ver o quanto é poderoso o teu Deus. O quanto ele é fiel. Continuando, vamos lá? Embora exista certa discordância entre o pensamento tricotomista e dicotomista,
São questões que não ferem princípios das Escrituras, são apenas formas de interpretação. O grande teólogo, Meyer Perman, é um grande teólogo, faz a seguinte declaração, eu gosto muito da declaração que ele faz. Olha o que ele diz: ambas opiniões são corretas, quando bem compreendidas. O espírito e a alma representam os dois lados das substâncias não físicas do homem, e que é necessário compreender que, de forma harmoniosa, a Bíblia dá a entender tanto a dicotomia como a tricotomia. Todavia, para uma melhor compreensão, nós vamos adotar no nosso estudo aqui, sabe o quê? A tricotomia, a visão tricotomista. Meyer Perman diz assim, que quando há humildade, quando há simplicidade, você vai entender que a Bíblia, em alguns textos, ela vai dar a entender a dicotomia, em alguns textos ela vai dar a entender a tricotomia. A Bíblia está errada? Não. Na verdade, são formas de interpretação. Mas quando se tem a humildade, o bom senso, e principalmente o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, você vai perceber algo, são questões aleatórias, são questões que a gente precisa estudar, sim, é importante, mas não ferem princípios da nossa salvação. Então, para esse estudo, nós vamos adotar a visão tricotomista, tá bom? Daqui para frente eu vou trabalhar com vocês com espírito, alma e corpo. Mas você entendeu. Monista não, monismo não, descarta, é antibíblico, não. Alguns textos bíblicos desmontam totalmente essa teoria monista, mas você tem a dicotomia e a tricotomia. Ambas nós respeitamos, são defendidas por cristãos, pessoas sérias, pessoas que realmente têm um compromisso com a palavra, mas para melhor aprendizado, para melhor compreensão nesse estudo, nós vamos trabalhar com a visão tricotomista, tá bom? Então nós encerramos aí a lição de número 6, tá? Espero que você estude, que você responda as questões para estudo. Olha aí a primeira questão, é correto afirmar que diferente dos homens, os anjos possuem um corpo espiritual e que a sua essência é espiritual e eles são imortais? É correto afirmar isso? Então responde aí. Por essa aula eu acho que já deu para você pegar. O que ensina o monismo? O que acreditam os dicotomistas? No que acreditam os tricotomistas? Então, são questões que você vai relembrar o nosso estudo. Por isso é importante você responder o seu questionário, tá bom, meu irmão? Então eu conto com você, junto aí nesse propósito, aprendendo mais acerca da palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento. Tá? Que Deus abençoe. Foi um ótimo momento, nós estamos